A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso de evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. Estamos conversando um pouquinho sobre as crianças com síndrome de Down. Nós dividimos esse curso em 4 aulas. Na primeira aula você já aprendeu quem são as crianças com síndrome de Down. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a dificuldade de aprendizado dessas crianças. Na terceira aula a gente vai falar sobre as características das crianças com síndrome de Down. E na última aula falar um pouquinho sobre métodos e estratégias de ensino com essas crianças. Lembrando sempre, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu comentário, deixa o teu gostei ou não gostei no final dessa aula, comente sobre esse curso com teus amigos e convide outros a fazê-lo para que possamos abençoar a vida de outras pessoas e incluir as crianças com síndrome de Down na igreja local. Nós aprendemos na última aula que a síndrome de Down ela afeta no aprendizado das crianças. Então nós vamos ver que essa síndrome de Down ela vai afetar o aprendizado das crianças. E isso é importante não para que você desista de ensinar essas crianças, mas para que você faça aulas inclusivas, use a metodologia correta para que essas crianças venham se desenvolver. Pastor, quais são então as dificuldades no aprendizado das crianças com síndrome de Down? Primeira coisa, elas têm um atraso cognitivo, ou a maneira de aprender e receber informações. Então, as crianças com síndrome de Down, muitas vezes elas vão ter dificuldade com informações novas. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, precisa entender que ao ensinar uma criança com síndrome de Down, muitas vezes você tem de repetir a mesma coisa. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade cognitiva, principalmente em compreender e reter informações. Então, quando eu falo de inclusão, quando eu falo de trabalhar com crianças com necessidades especiais, você precisa realmente conhecer do assunto. Ah, pastor, mas eu não sou um médico, eu não sou um psicólogo, eu não tenho um conhecimento. Irmãos, conhecimento não é graduação, conhecimento é algo que está disponível principalmente nesses últimos dias e você pode conhecer e fazer diferença. Então, primeira coisa que eu preciso entender é que as crianças com síndrome de Down, elas têm um atraso cognitivo, muitas vezes dificuldade em reter novas informações. Então, eu preciso trabalhar com essa criança com muita paciência, muitas vezes repetir as informações, apresentar a mesma informação de formas diferentes para que ela possa aprender. Então essa é a primeira dificuldade no ensino e no aprendizado das crianças com síndrome de Down, o atraso cognitivo. Segunda coisa, problemas de memória. Então muitas crianças com a síndrome de Down, elas têm dificuldade de memória, principalmente para reter informações recentes ou guardar informações a longo prazo. Então eu preciso entender que muitas crianças com síndrome de Down também têm problemas de memória para reter informações recentes ou informações de longo prazo. Então eu preciso compreender isso para trabalhar com a minha criança com paciência. Muitas vezes você vai dizer, mas eu já ensinei, eu já falei, mas eu preciso entender essa limitação para que eu possa ajudar minha criança. Outro problema na aprendizagem ou no ensino das crianças com síndrome de Down é a dificuldade na fala. Então, muitas crianças com síndrome de Down, elas vão demorar para falar, elas vão ter dificuldade de se expressar. Pastor, por que isso? Nós vamos ver na próxima aula que algumas coisas vão influenciar diretamente na fala da criança. Então, elas vão ter dificuldade de fala. Então, muitas crianças que vão chegar na tua sala de aula para você ensinar, para você evangelizar e discipular, vão apresentar problemas de fala e isso vai causar um pouco de dificuldade no ensino e no aprendizado. Por quê? Porque muitas vezes elas não vão conseguir expressar as suas dúvidas e você vai precisar ter paciência para entender isso. Então elas apresentam muitas vezes problema de fala. Outra dificuldade na aprendizagem da criança é dificuldade na expressão.
Então, muitas vezes, pelo problema de fala ou por não compreender seus sentimentos, elas vão ter dificuldade de expressar as suas dúvidas, dizer aquilo que estão sentindo para você, meu irmão, para você, minha irmã. Então, quando eu trabalho com crianças com necessidade especial, eu preciso entender que existem outros tipos de comunicação. Quando nós falamos de crianças com autismo, nós aprendemos que existem várias maneiras de comunicação. E também vale para as crianças com síndrome de Down. Muitas vezes uma atitude, um gesto, uma expressão do rosto, uma maneira de falar, um tom maior ou menor na fala, você vai entender que eles estão querendo expressar algo para você, porque às vezes elas têm essa dificuldade de se expressar, não vão conseguir, e você, meu irmão, você, minha irmã, está habilitado por Deus. Deus vai te capacitar com o sobrenatural e com o conhecimento natural para que você entenda melhor a tua criança. Outra coisa, muitas crianças com síndrome de Down, elas têm dificuldade motora, principalmente na coordenação motora fina. Então nós vamos aprender também que muitas vão precisar desenvolver essa habilidade da coordenação motora. Então você precisa entender isso. Eu me lembro um dia que estávamos num momento de recreação e veio uma criança com síndrome de Down para estar conosco, e no momento das brincadeiras nós adequamos a brincadeira para aquela criança. Por quê, pastor? Por saber que ela tem dificuldade na coordenação motora fina, então procuramos ajudar ela a participar, adequando a atividade para a sua necessidade. Então você precisa conhecer. Muitas pessoas dizem: pastor, por que eu preciso conhecer essas informações se eu não posso dar laudo, se eu não sou um médico, se eu não sou alguém que está habilitado a dar laudos? Mas é importante para que você possa melhor ensinar a tua criança, para que você possa ajudar ela a melhor se desenvolver. Outra coisa, muitas crianças com síndrome de Down têm hiperatividade. Então, além da síndrome de Down, são crianças hiperativas. Então, eu preciso conhecer estratégias e trabalhar com crianças hiperativas para ajudar essas crianças. Então, elas vão ter dificuldade no aprendizado por serem hiperativas. Então, você precisa conhecer também sobre o assunto para poder ajudar a tua criança. Outra coisa, muitas crianças com síndrome de Down vão ter dificuldades sensoriais. Então, algumas têm problema de visão, outras têm problemas de audição. Então, você, professor, você, professora de Ministério Infantil, deve observar. Muitas vezes você vai observar que o teu aluno, às vezes, não foi diagnosticado com problema de visão, mas você vai perceber que ele não consegue enxergar, ou muitas vezes ele não está conseguindo ver, outras vezes eles não vão conseguir ouvir. Então, nós, como líderes de Ministério Infantil, como professores de Ministério Infantil, devemos estar sensíveis a essas coisas e compreender que algumas crianças vão apresentar problema de visão ou problemas de audição. Então, isso é comum e isso vai causar um pouco de dificuldade no ensino dessas crianças e na aprendizagem dessas crianças. Outra coisa, muitas crianças com síndrome de Down possuem problemas de saúde. Então, elas podem ter problemas na tireoide, elas podem ter problemas cardíacos, elas podem ter uma saúde mais debilitada. Então, eu vou precisar entender isso, porque às vezes a criança vai estar ausente nas atividades. Percebeu que a criança não veio? Pergunte para a família, ligue para a família, busque saber como está a saúde da tua criança, porque isso é muito importante. O cuidado não é o cuidado só dentro da sala de aula ou na atividade da igreja. Nós fomos chamados para cuidar de crianças, para pastorear, e devemos ter todo esse cuidado. Outras crianças vão ter dificuldade na comunicação. Então, elas vão ter dificuldade em se comunicar. Então, nós precisamos entender isso e buscar ajudá-las muito nisso. Pastor, com todas essas dificuldades, eu como professor de Ministério Infantil, eu como líder do ministério, como uma professora do Ministério Infantil,
como posso ajudar essas crianças. Quando eu falo de inclusão, meu irmão, minha irmã, não é fazer um curso como esse, guardar um certificado e dizer, eu tenho um curso, eu fiz lá com o tio Rogério, um curso de inclusão, mas realmente é fazer diferença na vida dessas crianças. E como é que eu faço diferença? Entendendo as dificuldades, como ajudá-los a desenvolver melhor. Então eu vou falar agora também de algumas habilidades que você vai trabalhar com as suas crianças. Então, primeira habilidade a ser trabalhada são habilidades de comunicação. Então, ajudar a tua criança na fala, ajudar na comunicação, a expressar sentimento, a dizer as suas dúvidas. Então, você vai trabalhar com essas habilidades de comunicação. Então, buscar conhecer e como estimular a comunicação melhor da criança vai fazer toda a diferença no teu aluno com síndrome de Down. Outra coisa, trabalhar as habilidades motoras. Então, trazer exercícios, brincadeiras, principalmente o lúdico. O lúdico tem muitas atividades que desenvolvem a coordenação motora fina. Então você, meu irmão, você, minha irmã, é um processo de aprendizagem, alguém que está apaixonado pelo assunto e quer fazer diferença. E uma das maneiras de fazer diferença é buscar conhecimento e aplicá-lo para ajudar suas crianças. Então nós vamos trabalhar também a habilidade da coordenação motora com essas crianças. Outra habilidade a ser desenvolvida são as habilidades sociais. As crianças com síndrome de Down muitas vezes são discriminadas, são deixadas de lado, às vezes elas se sentem inseguras para tentar fazer uma amizade, se aproximar das outras crianças. Então nós vamos trabalhar para desenvolver as habilidades sociais das nossas crianças. E por fim, trabalhar habilidades emocionais. Então muitas vezes com todas as crianças com síndrome de Down vão se sentir inseguras, amedrontadas, muitas vezes vão se sentir frustrada por não conseguir fazer algo, e você, meu irmão, você, minha irmã, vai ajudar a desenvolver, a lidar com o sentimento, a lidar com as frustrações. Isso vai ajudar muito a tua criança em sala de aula. Então é muito importante conhecer. Então nós conhecemos um pouco das dificuldades das crianças com síndrome de Down e algumas habilidades que precisam ser trabalhadas para que essa criança realmente venha se desenvolver melhor na sala de aula. Se você está com alguma dúvida, entre em contato conosco no grupo de estudo ou no WhatsApp 19 98116 8012. E se você achou essa aula na internet e disse, pastor, eu gostei do assunto, quero me matricular nesse curso, quero fazer esse curso, as informações de inscrição estão aqui embaixo, ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 19 98116 8012 e nós vamos te ajudar a ajudar melhor nossas crianças a se desenvolver. Lembrando, essa aula de número 2, assista a aula número 1 se você não assistiu e assista a aula 3 e 4 para conhecer muito mais sobre as crianças com síndrome de Down e ser um instrumento de bênção na vida dessas crianças. Fique na paz do Senhor. Amém.